Continuando com as explicações racídicas do Alter Rebbe do Rav Shneur Zalman a respeito do significado místico da mitzvah de estudo da Torá, os efeitos espirituais produzidos através do estudo da Torá, nós estávamos estudando passagens de um discurso racídico pronunciado por ele, transcrito pelos seus discípulos, e nós estávamos vendo dentro desse contexto a explicação para entender a essência espiritual da Torá. Se faz necessário entender também, ou primeiramente, o que significou a outorga da Torá. O que representou a entrega da Torá? Qual o efeito e impacto da entrega da Torá? Qual a diferença do mundo, da humanidade, de cada um de nós entre antes da Torá ter sido dada e depois que a Torá foi entregue? Então, quando entendermos o efeito e impacto da entrega da Torá, nós vamos entender melhor também o que significa a própria essência espiritual da Torá. E ele estava nos explicando os preparativos espirituais por parte dos judeus para receberem a Torá, e nós vimos que uma condição prévia para, de fato, a pessoa absorver a Torá, não apenas estudar e entender a Torá, mas interiorizá-la, fazer com que a Torá cale fundo no seu coração, na sua alma, impactando a sua vida e a sua existência. Então, uma condição prévia para que isso ocorra, e essa é a forma e maneira ideal também de como a Torá tem que ser estudada, é através do bitul, através de uma autoanulação, quando a pessoa anula o seu ego. Então isso é uma condição prévia para que a pessoa possa, de fato, não só aprender, mas apreender, captar as palavras da Torá mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, envolver-se com elas, com a Torá, unificar-se com ela, com a Torá. Então, para isso, é necessária essa condição prévia de anulação. E nós estávamos vendo, o Alter Rebbe nos explicou, estava nos explicando como tudo que ocorreu com os judeus antes da entrega da Torá fazia parte de um processo preparatório, introdutório, para torná-los aptos e habilitados a receberem a Torá. Então, não foi à toa que nós permanecemos no Egito por tantos séculos e lá décadas de escravidão, escravidão pesada, mas que tudo isso, conforme nos explicou o Alter Rebbe, servia para desinflar o ego ou para treinar o povo judeu a subordinação, a submissão. Só que depois do êxodo, da saída do Egito, como diz o versículo bíblico, a partir de então, se fala que o povo de Israel jamais será novamente escravizado, ou terá sua liberdade. Às vezes a nossa liberdade física foi restrita e limitada, mas a nossa liberdade de pensamento, liberdade ideológica, etc., ela não vai ser mais cerceada. Diz a Torá que a partir de então, Deus fala que Libnei Israel avadim avadaihem, porque a partir de agora, depois do êxodo, Deus diz, para mim eles serão servos, unicamente para mim, irão servir a mim. Então nós vemos que essa questão da anulação do ego, da autoanulação, que leva à submissão e subordinação, é uma condição prévia, essencial, para poder captar a Torá, para a Torá poder, inclusive, ter sido entregue a nós. Continuando com a explicação do Alter Rebbe, ele nos diz em seguida, a partir disso nós podemos entender também mais uma passagem dos nossos sábios, quando os nossos sábios eles interpretam e comentam o episódio único da entrega da Torá. Eles nos contam e nos dizem, assim é trazido no Midrash, que antes da Torá ter sido dada, momentos antes da Torá ter sido entregue, Deus ergueu o Monte Sinai sobre a cabeça de todos os judeus, e dizendo o seguinte, quase que intimidando, ameaçando, dizendo o seguinte: se vocês aceitam receber a Torá, muito bem, nós prosseguimos. Caso contrário, o monte cai. Na expressão do Midrash, Deus ergueu a montanha como se fosse um barril gigantesco, assim é a expressão utilizada no Midrash, sobre a cabeça de todos, dizendo que se não aceitarem, se não se comprometerem a assumir a Torá, o monte cai
e assim eles são automaticamente enterrados. Não precisa nem cova pública, o que for, naturalmente eles já vão estar debaixo da terra, debaixo da montanha. Então é famoso e conhecido o questionamento sobre isso, já nos próprios sábios talmúdicos e comentaristas, eles perguntam, uma vez que antes os judeus já tinham aceito a Torá de bom grado, e até de forma incondicional, quando afirmaram, Naaseh benishma, nós faremos e depois entenderemos. Ou seja, eles se comprometeram a fazer o que está escrito na Torá, mesmo sem saber o que estava escrito. Deram uma carta branca, não só que confiaram plenamente em Deus, mais do que isso, se subordinaram a todas as ordens da Torá, independente de se identificar com elas ou não, simpatizar com elas ou não, se é fácil de implementá-las ou não, nós faremos e depois entenderemos o que a Torá nos está instruindo, ou eventualmente até o significado e o objetivo das coisas, mas mesmo antes de entender e sem questionar, nós faremos, e depois entenderemos. Então, se os judeus já tinham se comprometido de bom grado, porque era necessário ainda essa intimidação divina, porque era necessário Deus, por assim dizer, forçar a barra, colocando a montanha por cima das nossas cabeças e dizendo, se vocês não se comprometerem com a Torá, se vocês não quiserem aceitar a Torá, aqui será a cova de vocês serão sepultados, enterrados aqui, a montanha cai sobre todos vocês. Então, se dá para isso algumas explicações, brevemente apenas, isso tem a ver com aquilo que nós estamos estudando aqui. Uma explicação fala por que Deus forçou mesmo assim o recebimento da Torá, para que mais tarde nenhum Yehudi pensasse, sabe o quê? Na época nos foi oferecida a opção de receber a Torá ou não, e nós aceitamos de bom grado. Em outras palavras, uma pessoa poderia concluir que isso depende da sua disposição. Quando eu estou afim, se eu quero, então algo assim bem democrático, se eu quero, se eu estou afim, então se eu desejo, então tudo bem, eu recebo a Torá, estou comprometido com ela. Mas se eu não quero, então não precisa, maneira de dizer. Ou poderiam argumentar, naquela época os judeus quiseram e aceitaram, apesar que se fala que todas as almas estavam presentes, de todos aqueles que viriam nas gerações seguintes também se comprometeram com esse pacto, mas de qualquer forma alguém poderia vir e argumentar, naquela época aceitaram, quiseram, porque talvez era conveniente, etc., mas agora não quero mais, ou não queremos mais, ou queremos dissolver esse pacto. Então, se fala que Deus queria deixar bem claro e caracterizado, por mais que os judeus tiveram esse gesto nobre e digno na época, que aceitaram a Torá incondicionalmente, sem condições prévias, mesmo sem saber e sem entender. Mas isso poderia dar margem de interpretação de que a aceitação da Torá e o compromisso com ela depende de mim, depende, de certa forma, até do nosso ego, da nossa vontade, da nossa disposição, eu estar afim, etc. E como nós falamos, uma condição indispensável para o recebimento de fato da Torá é a anulação, a autoanulação. A grandeza de Deus só pode se revelar onde há espaço para isso, onde a pessoa se esvaziou de si própria, de si mesma, do seu ego, onde a pessoa se anulou, lá pode se manifestar e brilhar a luz divina. E aqui, mesmo que foi uma coisa nobre, mas é uma coisa que partiu de nós, faremos e depois entenderemos. Não é? Mas, aparentemente, a pessoa poderia imaginar que isso foi desencadeado pela minha decisão, pela minha iniciativa, pela minha vontade, pela minha disposição. E não era isso que Deus queria. Ele queria que a conexão nossa com a Torá, o nosso vínculo com a Torá fosse um vínculo que não depende de lua, não depende do nosso humor, da nossa disposição, da nossa motivação, de eu querer ou deixar de querer, mas sim que fosse um vínculo essencial, um vínculo intrínseco e indissolúvel, irreversível
ou seja, que a Torá se unificasse conosco na nossa essência, fizesse parte de nós, assim como uma pessoa não pode se desvincular da sua alma, da sua vida, do seu corpo, etc. Não é? Da mesma forma que a Torá estivesse perfeitamente integrada conosco. Por isso aqui Deus força, por assim dizer, o recebimento, como dizendo, se vocês não receberem, então aqui é o fim, para nos transmitir que a questão da Torá, a partir de então, se tornava algo essencial, não só para a nossa vida, na nossa vida, mas para toda a nossa existência. Não há existência sem isso. Ou seja, a Torá passa a fazer parte intrínseca da nossa essência, da nossa existência. Então Deus aqui, quando Ele força, como dizendo, aqui saibam, isso exigia isso causou uma reação da nossa parte de anulação, subordinação total, submissão completa. Então não é que depende da minha vontade, da minha aceitação, da minha disposição, não. É uma coisa que exige submissão, subordinação. Então essa ideia, nos diz o Alter Rebbe, porque Deus, Ele forçou essa situação, aqui ele nos elabora a explicação mística de tudo isso, e ele relaciona com o versículo do Shir HaShirim, do Cântico dos Cânticos, que descreve o amor de Deus pelo povo de Israel, tomando como exemplo o amor de um noivo pela sua noiva. E lá, no Cântico dos Cânticos, então há uma frase que Deus fala, e isso metaforicamente se refere a essa união, a esse amor, com sua destra, com sua mão direita, ele me abraça. Assim diz a noiva, que o noivo com sua destra, com sua mão direita, me abraça. Então, misticamente, espiritualmente, qual é o que representa essa metáfora? Qual é o exemplificado? O que quer nos dizer esse versículo? Ou seja, que aqui o noivo, entre aspas, Deus, ele está abraçando a noiva, a comunidade de Israel, as almas de Israel. E o que significa esse abraço? Israel, ele nos fala que isso representou essa revelação suprema divina, uma revelação que veio de cima. Não é algo que nós fizemos jus, fizemos por merecer ou conquistamos, trabalhamos sobre si espiritualmente para poder captar e atrair essa revelação. Não. Aqui veio uma revelação em massa, veio uma revelação divina intensa como jamais vista e sentida, algo inédito na história da humanidade. Então, isso representou, ele vai nos explicar esse abraço por parte de Deus, uma revelação de um amor intenso, de um amor supremo, algo que de cima da divindade se revelou para o povo de Israel. Como de fato diz o versículo, Ahavti etchem amar Hashem, eu amei a vocês, assim diz Deus, um versículo em Malaquias. Então, de acordo com os ensinamentos racídicos, a interpretação mais profunda disso que nos traz o Midrash, que Deus colocou um monte sobre a cabeça deles como se fosse um barril gigantesco, dizendo, se vocês não aceitam, quer dizer, como forçando a aceitar a Torá. Então, a Hassidut dá uma explicação mais profunda, e na realidade, todo o objetivo da Hassidut, como a parte profunda da Torá, os ensinamentos cabalísticos, a Hassidut em especial, é demonstrar, é desvendar a dimensão mais profunda, o que há por trás dos versículos, o que há por trás das metáforas, o que há por trás das alegorias do Midrash, e ensinando o significado mais profundo do que encontramos, as mensagens que estão muitas vezes até ocultas ou camufladas, não é, nessas passagens. Então, aqui ele nos diz, de acordo com a explicação racídica, o que significou essa pressão divina. Não é que Deus nos obrigou, nos forçou a receber a Torá com intimidação, com ameaça, senão aqui vocês serão enterrados. Não. Significa talvez até o contrário, que aqui não foi uma ameaça e intimidação, foi o inverso, foi uma revelação divina de amor tão intensa. Deus despejou sobre nós um monte de amor. Então não é que o monte ficou em cima para nos enterrar, não, a revelação divina, a expressão divina de amor foi tão intensa que não tinha como recusar essa proposta de Deus de receber a Torá. Porque Deus tinha demonstrado, estava demonstrando para nós um monte de amor, não é? Uma revelação tão intensa de um amor
incontável, etc., que isso deixou os judeus, quer dizer, tipo, sem opção, eles tinham que, de qualquer forma, para corresponder, aceitar a Torá.